Oi, gente, quanto tempo? Vamos dar continuidade aqui, né? A nossa aula de Europa, aspectos físicos. Então, né? Vamos continuar aqui. O que que acontece? Ó, na prova, vai cair aspectos físicos e dentro de aspectos físicos tem que saber clima, vegetação, relevo e hidrografia. Que é o que a gente vai ver. E vai cair também uma pequena parte sobre economia e sociedade, que é o que a gente já está falando aqui mais ou menos indiretamente, do grau de desenvolvimento, da infraestrutura da Europa Ocidental, da Europa Oriental. Então, algumas coisas a gente já está vendo aqui sobre economia e sociedade, tá? Mas é bem coisa mesmo que vai cair sobre isso. Mais aspectos, gente, demografia, migrações, e até o Bloco Econômico Europeu, né, a União Europeia, nós vamos deixar para o segundo trimestre, são assuntos muito demorados, né? Eu quero trabalhar bem com vocês demografia da Europa, né, que é um continente que está envelhecendo, e que sofre várias consequências, impactos na economia, na saúde, na infraestrutura desse continente. As migrações também, que é um tema assim muito grande, porque envolve outros fatores externos, né, que vão motivar o deslocamento para a Europa. Então, eu quero trabalhar isso com vocês de maneira mais calma, né? E o bloco econômico também, que é a União Europeia, né? Tem a questão do Brexit, que é uma questão mais atual. Vamos deixar esses assuntos para o segundo trimestre. Vai ser a nossa primeira matéria depois da tá bom? Então, vamos começar aí, pessoal, com os fatores físicos, as características físicas do continente europeu. Começar aqui por clima, tá? E quando a gente fala de clima, independente se é do continente europeu ou de qualquer outro lugar do planeta, o clima, pessoal, ele é definido ou ele é influenciado por quatro fatores, tá? A latitude, a proximidade ou a distância do oceano, que aí a gente chama de maritimidade ou continentalidade, as correntes oceânicas e a pressão, que é a questão do deslocamento dos ventos. Vamos devagar. Começando aí pela latitude, como que a latitude, né, que é uma característica natural que está presente aí no espaço geográfico, a latitude significa a localização de uma área no globo terrestre, né? Então, dependendo da sua localidade no globo terrestre, essa área ali vai receber maior insolação ou menor insolação, e isso vai definir ali o clima dessa área, né? Então, a latitude, ela está relacionada com a incidência de radiação solar. E daí nós podemos falar que quanto mais próximo do Polo Norte, maiores as latitudes e menor é a temperatura, né? Menor é a incidência de radiação solar nessas áreas de maiores latitudes. Já por outro lado, mais próximos do Equador, menor a latitude, maior a incidência de radiação solar, tá? Então, guarda isso daí por enquanto. Um outro fator que determina o clima também é a continentalidade, que é o afastamento ou proximidade ali da, do oceano, né? Áreas que estão mais próximas do oceano tendem a ter ali temperaturas mais amenas, enquanto que áreas mais afastadas do oceano vai ter uma maior amplitude térmica. O que que significa amplitude térmica? Vai ter uma maior variação da temperatura. A mínima e a máxima vai ser muito diferente, vai ser muito alta essa distância, né? Ou seja, amplas altitudes térmicas. E um outro fator também que influencia no clima de um lugar são as correntes marítimas, tá? De forma bem simples para vocês entenderem, as correntes marítimas, elas carregam características, né? Nós temos
correntes marítimas quentes e correntes marítimas frias. E onde essas correntes passam, por onde elas deixam as suas características, ou de frio ou de calor, né? Então, por exemplo, aqui na costa brasileira, nós temos a corrente do Brasil, que é uma corrente oceânica, uma corrente marítima quente, né? E em função disso, o nosso litoral, as águas, né, do litoral são quentes. Se a água é quente, a evaporação vai ser maior, vai ter mais chuvas, então o clima vai ser mais ameno. Quanto mais você afasta do oceano, essas características não vão aparecer, né? E daí nós vamos ter uma variação da temperatura maior, entre mínima e máxima vai ser maior. Então, isso conta também, nós vamos ver que isso influencia no continente europeu. E os ventos, né? Os ventos ali, eles também carregam suas características. Os ventos oriundos, por exemplo, do Polo Norte, eles são frios, eles levam as suas características, eles carregam as suas características e deixam as suas características também. Na Europa, por exemplo, nós temos os ventos predominantes de oeste, né? Então, os ventos, eles se deslocam de oeste, ali do Oceano Atlântico, né? Em direção para dentro do continente, né? Então, onde que ele passa, ele vai deixar suas características. Eu esqueci de falar aqui, ó, da corrente, eu falei da corrente do Brasil, mas ali na Europa nós temos uma corrente quente também, que é chamada corrente do Golfo. Essa corrente, ela é quente e ela leva um clima mais ameno para os países ali que são localizados na Europa Ocidental, né? Como, por exemplo, Portugal, Espanha, França. Então, vai levar ali um clima mais ameno. Tranquilo? Então, aqui, ó, vocês sabem, né, que eu sou uma ótima desenhista, eu desenho mapas incríveis, né? E aqui eu tenho aqui, ó, o mapa, né, gente? Lógico, o mapa da Europa. Arrasei, né? Dessa vez eu fui longe demais. A Europa está sendo representada aqui num esquema de retângulo, tá? Imagina que esse retângulo usa a imaginação, tá, gente? Geografia também é imaginação. E aí, pessoal, nós temos aqui esse retângulo, a Europa. Nos extremos desse retângulo aqui, ó, nós temos o Polo Norte, né, mais ao sul. Aqui nós caminhamos em direção ao Mar Mediterrâneo, não é isso? Olha aqui, tem até um globinho aqui para auxiliar. Então, ó, essa área aqui que nós estamos representando, né, da Europa, ela está aqui. Então, aqui mais ao sul, está mais perto aqui, ó, do Mar Mediterrâneo. Aqui mais a oeste, nós temos o Oceano Atlântico, mais a leste nós temos a Ásia, né? Então, vamos aqui entender algumas características da posição do continente europeu, né? E como essa posição ela é afetada ali, ela sofre as influências, né, do clima. Então, nós temos aqui, ó, à medida que eu caminho para o Polo Norte, a temperatura vai diminuir, não é isso? E quanto mais próxima aqui do Sul, nós temos uma temperatura maior, porque ela está mais próxima do Equador. Mais próxima do Equador, maior a incidência de radiação solar, maior a temperatura. Então, o que nós podemos falar dessa característica ali da posição, né, em relação à latitude do continente europeu e os reflexos do clima, né? Então, nós temos aqui que ao sul da Europa, nós temos um clima mais ameno, por causa da menor latitude, e daí nós chamamos de clima mediterrâneo. Toda essa área aqui, ó, vai ter temperaturas mais altas em relação às outras partes da Europa. Ao norte, nós temos uma proximidade do Polo Norte, inclusive áreas polares estão aqui, ó, né? Noruega, Suécia, Finlândia estão aqui nessas áreas, e pela localização aí em áreas de maior altitude, a temperatura vai ser menor,
tranquilo? Em relação à porção oeste, né? Em relação à porção oeste, pessoal, nós temos aqui, ó, uma proximidade com o Oceano Atlântico, não é isso? E eu falei com vocês no slide anterior que na porção oeste nós temos uma corrente marítima quente que é denominada corrente do Golfo, né? E eu falei para vocês também onde que essa corrente passa, ela leva suas características. Como é uma corrente quente, ela leva o clima mais ameno para a porção ocidental aqui da Europa. Já na porção leste, pessoal, nós temos um clima temperado continental, né? Então, esse clima temperado continental, ele vai ser mais frio, né? Porque não tem a influência aqui da corrente quente, né? Sofre menos essa influência, mas não tão frio como os países que estão localizados aqui na porção norte, tranquilo? Esse globinho aqui, ó, eu coloquei para vocês entenderem que essa linha vermelha é o Trópico de Câncer, tá? Então, e essa daqui 2 é o meridiano de Greenwich. Inclusive, nós temos que entender que o continente europeu ele está localizado tanto em áreas orientais quanto em áreas ocidentais. Nós sabemos que o meridiano de Greenwich ele divide, né? É uma convenção que determina ali que os países que estão a leste do meridiano de Greenwich são áreas orientais, enquanto que as áreas que estão localizadas a oeste de Greenwich são áreas ocidentais. Então, nós temos aqui tanto o continente europeu predomina áreas orientais, porque a maior parte está aqui, ó, na porção, né, a leste do meridiano, mas nós temos aqui uma pequena área, tá? Espanha, Portugal, um pedacinho da França, o Reino Unido também está aqui localizado no hemisfério ocidental. Tranquilo? Então, olha aqui. Resumindo, né? Principais informações. Não consegui entender muita coisa, não, professora. É muita informação. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que ao norte da Europa está próximo do polo, das áreas polares, né? Do polo ártico. Da região do Ártico. Então, aqui os países localizados no norte da Europa recebem uma influência muito grande dessa massa polar, que é fria, né? Então, climas mais rigorosos, temperaturas baixíssimas são verificadas aqui, na região norte da Europa. E já na porção aqui oeste da Europa, nós temos climas mais amenos, assim como o sul da Europa também tem climas mais amenos por causa da latitude, que é menor, e também em função da corrente quente do Golfo. Tranquilo, pessoal? Então, olha aqui, duas paisagens distintas no mesmo continente. Aqui localizado mais ao norte, influenciado aí por aquela massa polar do Ártico, e nós temos aqui ao sul, né, temperaturas mais amenas em função da latitude, né, que provavelmente pode ser o litoral da Itália, da Grécia, enfim. Vou dar uma pausa para a gente falar agora de clima e vegetação, para não ficar um vídeo muito longo, tá bom?